ficha é onde nós vamos colher todas as informações e vamos ser muito investigativos ali. Que isso vai fazer com que o resultado seja um resultado correto e um melhor de segurança. A ficha de anamnese ela vem para trazer segurança não só para o seu cliente, como para você. Ninguém quer assumir um pepino de fazer algo errado, né? Então, para isso, nós vamos realizar um procedimento de forma correta. Essa daqui é uma ficha de anamnese feita por mim. Você pode alterar uma ficha de anamnese, reescrever ela ou refazer ou fazer a sua ficha. Existem fichas também que podemos comprar prontas, vários modelos. Mas aqui eu coloquei algumas coisas principais que eu acho que nós temos que entender na hora de fazer uma limpeza de pele. Primeiro são os dados pessoais. Nós temos que colher todos os dados dos nossos clientes para ter, depois se a gente quiser passar para um programa, né? Mas para a gente ter ali a ficha do nosso cliente. Então a gente tem que ter de todos os nossos clientes. Depois disso, a gente vai fazer algumas perguntas. A nossa primeira pergunta aqui é a queixa principal. Isso é muito necessário. Nós temos que perguntar para o nosso cliente qual é a queixa principal dele. Porque às vezes ele vai chegar com uma informação para você que não tem nada a ver com limpeza de pele. Então a gente já vai tirar o que é a expectativa que ele tem em cima de uma limpeza de pele, que não é o que a limpeza de pele vai trazer para ele. Então temos que entender a expectativa. Um exemplo. Uma cliente chega até você e fala bem assim, eu quero fazer uma limpeza de pele, eu preciso limpar minha pele, isso. Aí você vai perguntar para ela, e qual que é a sua principal queixa? O que mais está te incomodando? O que mais incomoda na sua pele? Ela fala assim, essas manchas. A gente sabe que a limpeza de pele não vai fazer um clareamento suficiente para ela sentir aquela diferença nas manchas, porque ela não é um tratamento de manchas, mas ela é um precursor desse tratamento. Então ela vai fazer o quê? Ela vai clarear mais e vai facilitar um tratamento de manchas. Então nesse caso aqui, nós já vamos conversar com ele e falar assim, vai ter sim um aspecto de melhora, mas ela não é um tratamento para mancha. A limpeza de pele tem várias funções e eu vou te explicar quais são. Então você vai falar com ela e explicar corretamente porque o seu cliente não pode criar uma expectativa do qual você não pode entregar para ele. Depois a gente vai perguntar para ele se ele já realizou procedimentos estéticos. É também muito importante você fazer essa pergunta para você ver qual é a interação dele com uma estética, com um procedimento. Ele vai, sim, odiei, fui num lugar e fez isso comigo. Então você vai tentar entender o que ele não gostou. Ou o que ele gostou, nossa, eu fui lá e ela pegou e fez uma limpeza de pele e aí ela limpou todo o meu colo e fez, aí se você já na sua cabeça, meu Deus, então ela gostou disso, eu tenho que manter o que ela gostou e melhorar ainda e trazer novas coisas para ela gostar mais ainda da minha limpeza de pele. Então nós temos que tentar entender, porque às vezes ela é frustrada com alguns procedimentos e não quer mais fazer, mas porque foram feitas condutas erradas. Então nisso aí a gente já tem uma prévia através da nossa pergunta, tá? Faz uso de alguma medicação, também é super importante a gente fazer, porque tem algumas medicações que nós temos que entender se pode ou não pode, tá? Porque às vezes você está tomando Roacutan, um exemplo, não pode fazer limpeza de pele, máxima hidratação, porque às vezes você vai fazer extração numa pele que vai lesionar e quando o nosso cliente está fazendo uso de Roacutan, ele já está fazendo um acompanhamento médico, ele não pode lesionar essa pele, então aí nós não conseguimos. Diabetes descompensadas, quando um cliente também ele tem hipertensão, dependendo, aumenta muito os glóbulos sanguíneos, né? Porque melhora a circulação, a medicação que ele está fazendo uso. Então, se você fizer uma extração de qualquer forma, pode haver sangramento. Então, aí a gente já começa a entender. Então, é muito importante a gente saber a questão dos medicamentos também. Problemas de saúde. Você vai perguntar, você tem algum problema de saúde? Se ela falar sim, ela vai falar o que ela tem. Se ela falar não, você ainda insiste em alguns principais, só para ver se ela não esqueceu de alguma coisinha ali atrás. Queloide é um problema de saúde também. Queloide é uma cicatrização mais do que hipertrófica. Cicatrização hipertrófica é quando você cicatriza e fica um pouquinho altinho. E a queloide é quando ela cresce bastante e cria uma alteração cutânea bem grande, coça, uma vermelhidão, fica escurecido, geralmente acomete mais em peles negras. Então, tem que perguntar se tem queloide, porque quem tem sabe que tem, e dependendo do tipo de extração na pele com queloide,
pode agravar muito. Eu tive já um caso de uma cliente que chegou a mim fazendo uma avaliação, querendo fazer retirada dessas imperfeições. E aí eu falei bem assim para ela, você sabe o que é isso? Ela não sabia me dizer o que que era. E era uma queloide, então eram várias queloides. E eu perguntei para ela como, se ela sofreu algum acidente, alguma coisa. Ela falou que há uns anos atrás ela havia feito uma limpeza de pele, tinha feito uma extração com agulha, sangrou, machucou, ela tinha bastante acne e aí cicatrizou daquele jeito. Não existe tratamento e ela vai ter que conviver com aquilo. Então, é bem sério, tem que tomar bastante cuidado e tem que saber. Diabetes, como eu já falei, algumas cirurgias. Às vezes ela fez uma cirurgia no nariz, você tem que perguntar, tem algum problema de saúde? Não, mas cirurgia tem? Se ela tem ali uma cirurgia no nariz recente, ela tem sensibilidade. Talvez nós não vamos conseguir fazer extração nessa região. E outras cirurgias também, implantes dentários, também temos que tomar bastante cuidado. Hipertensão, marca-passo. Por que marca-passo? Dependendo do marca-passo, a gente toma muito cuidado com equipamentos, né? Que podem alterar o funcionamento desse marca-passo. Então, é outra situação. Gravidez, riscos de gravidez, tá? E funcionamento do intestino. O funcionamento do intestino é interessante você perguntar, porque às vezes o funcionamento do intestino dela não tá bom e ela tá liberando toxinas e por isso que às vezes a pele fica mais suja, né? Fica mais cheia de comedões, aumenta a oleosidade por si só. Acne. A gente dá uma olhada se tem acne, os tipos de acne, o grau de acne, coloca na nossa ficha. Manchas de pele também, os tipos de mancha, vamos identificar, vamos aprender a identificar, ser investigativos, estudar um pouco mais. A cor da pele dela, nós temos várias cores, até o 5, né? O 1 é quando a pessoa é bem albina, o 2 ela é uma pessoa mais branquinha, o 3 é uma pessoa mais ou menos da minha cor, o 4 já é uma pessoa de cor negra e o 5 é aquela pessoa que é bem mais negra, que não é miscigenada como a 4, tá? Geralmente tem algumas pessoas que são negras, mas que tem a miscigenação de branco com negro, então não tem a cor tão escura. E o 5 ele já tem a cor mais escurecida, porque nós temos uma produção maior de melanina nessa região. Nós também temos a questão da flacidez e oleosidade. Vamos palpar a pele da nossa cliente, ver como que tá a flacidez, se é uma pele flácida, se não é. Se é uma pele flácida, se é uma pele envelhecida, ela já é mais fina por si só. Então a gente toma cuidado com alguns equipamentos para não ser tão abrasivos. Pele oleosa, então a gente já descreve a oleosidade e pergunta: há muito tempo? Sempre foi oleosa? Para a gente saber se é algo hereditário, se é algo genético, se é algo que essa cliente está com algum problema, um distúrbio hormonal. Então a gente pergunta como que é o ciclo menstrual dela, para saber realmente se tá tudo certinho, para senão a gente fala para ela, procura um médico para a gente ver isso, que talvez a gente vai sempre fazendo tratamentos, limpeza de pele e não vai vendo tanto esse resultado. E quando a gente vê esse resultado, é através também de dentro para fora, né? Existe a parte externa e a parte interna, então tem que estar tudo fluindo corretamente. Textura da pele, se a pele tá grossa, se ela tá fina. E produtos que está fazendo uso. Aí aqui eu deixo sempre um espaço e anoto todos os produtos que a nossa cliente está fazendo uso. Você pergunta tudo e fala para ela ser bem sincera que você vai auxiliar ela, tá? Também indicações de procedimento. Então você acha que vai ter que fazer uma limpeza de pele nela, que tem que vir tal equipamento junto, uma limpeza de pele com tal produto, isso. Então você vai fazer a descrição do que você vai fazer nela para você lembrar depois, porque você vai atender muitas clientes e vai acabar esquecendo todos os seus protocolos. Indicações de produto. Aqui eu já deixo certinho o que nós deveríamos indicar para as nossas clientes, né? Sabonete, tônico, hidratante, uma vitamina C, oral, protetor solar e manipulados. Eu deixo tudo aqui, porque o que você for indicar para ela, você escreve nessa partezinha da frente, você escreve o que você vai indicar para ela desses produtos, tá? Embaixo eu coloco um acordo entre você e ela, um mini contrato, para ela não mentir nada a respeito de saúde ou alguma coisa, porque se ela acaba omitindo alguma coisa e tem alguma reação pós, nós precisamos saber e ela precisa assumir isso, até porque nós temos que ter tanto responsabilidade com ela, como ela também tem que ter responsabilidade conosco.
ela ou ele, tá? Porque limpeza de pele é um procedimento que é muito procurado por homens também. Aqui eu coloquei da seguinte forma: estou ciente de todos os benefícios, riscos, indicações, contraindicações relacionados ao tratamento. Então você vai explicar para ela toda essa parte para ela entender os riscos, os benefícios e tudo mais, tá? Risco é apenas quando ela tem algo e ela realmente quer fazer, então ela assume riscos. Afirmo todas as informações citadas acima que elas são verdadeiras. Comprometo-me a seguir todas as orientações e fazer uso de todos os produtos de maneira correta que estão em minha prescrição domiciliar. Então é interessante também você mandar uma listinha de cuidados para ela. Ou você deixa um textinho pronto no WhatsApp, ou um textinho pronto lá no seu computador e você envia por e-mail, ou você já imprime uma folhinha com os cuidados pós, que são as prescrições. Que é o quê? Não se expor ao sol após limpeza de pele, banhos de piscina, passar produtos que sejam abrasivos, químicos, ácidos, para que não venha danificar essa pele, usar corretamente os cosméticos, evitar mão suja, suor no primeiro momento e controlar bastante a oleosidade com os produtos corretos. Depois disso, estou ciente que posso suspender tratamento por toda a responsabilidade da mesma, sendo que isso poderá interferir no resultado clínico. Então, se você faz um pacote de 4 limpezas de pele, um exemplo, e ela não quer mais fazer, então não está o resultado que você sugeriu para ela. Se não tem o resultado que você sugeriu para ela, é uma opção dela. Então, ela pode fazer. E questão também, caso haja inexistência do paciente no período de 6 meses, um exemplo, ela fecha um pacote e ela não aparece, depois aparece depois de 6 meses, aí ela quer fazer, talvez modificou o valor e tudo mais, é bom você determinar um tempo para ela fechar pacote. Eu, particularmente, não trabalho com pacote em peixe de pele, mas é algo, né, que cada um vai se adaptar e achar melhor na questão de venda, de planejamento de venda. Então, se você tiver planejamento de venda de pacote, você tem que determinar tempo para acabar esse pacote. Então, geralmente, esse aqui são uma das cláusulazinhas que eu coloco, que você pode também criar, ou colocar, ou retirar algumas coisas. Vai um modelo desse para vocês também, que pode ser alterado. E aqui ela assina embaixo. Outra coisa, quando é pacote, eu sempre falo para colocar a cláusula de que ela tem que desmarcar com antecedência, porque quando ela desmarca com antecedência, uma limpeza de pele ou um procedimento que seja, você consegue encaixar outra pessoa, fazer outra coisa. Quando ela não desmarca e confirma com você e você fica esperando ela não vai, não é legal para você. Então, você tem que colocar, né, uma ordem aí e falar, olha, assim, assim, assim. Se você desmarcar com antecedência, no prazo até de 3, 2 horas de antecedência, a gente remarca. Se você não desmarcar, confirmar com a gente, não desmarcar e não aparecer, você perde a sua limpeza de pele do pacote que você fez. E aí, tá tudo explicado, não vai ter erro depois, nem confusão. Essa aqui é a nossa ficha de anamnese, que tem que ser feita antes de qualquer atendimento. Então, antes do nosso atendimento, nós vamos realizar, já para saber o que iremos fazer na nossa pele.